Pai do Senhor, e aí, tudo bem, Netão? Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, família Zona Sul. Estamos aqui no nosso terceiro episódio do podcast Teologia do TQD. Rapaz, e tem muita gente assistindo, né, Netão? Tem, pastor. Não só da Zona Sul, vice. Agora a gente tem da região metropolitana e o irmão me encontrou ali e disse, pastor, quando o senhor cumprimentar agora, saúde os irmãos da região metropolitana de Natal. Meu Deus. Eu vou deixar você saudar de novo a turma aí, Netão. Pai do Senhor, Netão. Pai do Senhor, região metropolitana de Natal, família Zona Sul, você que é do Rio Grande do Norte, de fora do Rio Grande do Norte, do Brasil. Eu já ia te falar isso. Tem um pessoal de Campo Redondo, de Santa Cruz, de Boa Seca. Eita. Então não saúde sua região metropolitana de Natal, não, Netão? Eu vou deixar você começar de novo aí. Daqui a pouco eu tô parecendo aqueles políticos, pastor. Povo Norte Rio Grandense. Tá repreendido essa parte do político aí, você. Meu Deus do céu. E aí, de onde você tiver, da estação espacial, logo tem um robozinho que mandaram pra Marte, e se ele tiver conectado aqui no podcast, a paz do Senhor pra você, robô. E hoje a gente tá recebendo aqui dois convidados muito especiais aqui nossos, da nossa igreja. São os presbíteros Roberto, Douglas. Meu Deus. Amém. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, Meu pastor. colega de profissão, Amém. professor também de informática no Instituto Federal, né? Amém. Graças a Deus. Maravilha. E também, mais uma vez, o nosso querido presbítero Eliono. Ô, meus irmãos, a paz do Senhor, pastor Edson, ao pastor Ademir Neto e ao nosso presbítero Douglas e aos ouvintes do YouTuber. Ei, Eliona é figurinha repetida aqui porque foi só sucesso, viu? Sua participação no podcast aí, no episódio número 2 aí, agora já tá no número 3 aqui na... Vamos avante, né? Nós somos servos, Meu Jesus. Servos apaixonados. apaixonados e serva para servir. Amém. Pastor, eu queria destacar aqui a produção, né? Que fez aí essa caneca maravilhosa pra gente aí do Teologia do TQD, um símbolo aqui também da igreja, ó. E aí, se Meu Deus, futuramente já vai estar disponível lá também no bazar para vender, né, pastor? No bazar não, a gente tem um Z Story aqui. No Z Story, é verdade. Em breve, nos melhores Z Stories do mundo, você encontrará aqui essa caneca especial. Agradecer aí o pessoal da produção, né? É, a produção aí o de... Bispo Dolfinho. Meu Tudo Jesus. certo. E hoje, Netão, qual é o tema da gente? Hoje nós falamos no episódio número 1 e no episódio número 2 sobre o capítulo 1. E aí hoje nós vamos já entrar um pouquinho aí no capítulo 2. O primeiro tema que nós vamos abordar aqui é sobre acolher a todos. O texto está lá em Tiago, capítulo 2, do versículo 1 ao 13, né? Mas eu queria ler somente um texto específico aqui. Não vou ler todos os 13 versículos. Ele diz assim, olha, meus irmãos, não tenhais fé no nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, lhe disseres, assenta tu aqui num lugar de honra, e disseres ao pobre, tu fica aí em pé e assenta-te abaixo do meu estrado. Esses primeiros versículos do capítulo 2 falam sobre isso, né? Sobre que não devemos fazer acepção de pessoas, e aí esse nosso primeiro momento vai ser abordando essa temática. Aí eu queria perguntar para o presbítero Douglas sobre... Explica aí um pouco para os nossos irmãos que estão nos acompanhando sobre o que é acepção de pessoas. Bem, mais uma vez, eu cumprimento a todos, né? Com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui com mais um podcast da nossa AD Paz Zona Sul. E o que nós entendemos sobre acepção de pessoas é a diferenciação, né? O próprio texto lido, né, como nós vimos aí no versículo 1, meus irmãos, vocês não creem que nosso glorioso Senhor Jesus Cristo nunca trata pessoas de modo diferente por causa da aparência deles. Eu estou com a nova tradução de hoje. Então, Rapaz, vale a pena repetir isso aí. Não... O próprio Tiago, ele escreve da seguinte maneira, meus irmãos,
vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Meu Deus. Qual é a Então, tradução que o senhor tava... Nova tradução na linguagem de hoje. Meu Deus. NH, né? É por isso, pastor, que é... NTLH. É por isso que é importante sempre estudarmos a Bíblia com várias traduções, É né? verdade. Com várias Bíblias de estudo. A gente aqui na igreja tem usado a King James atualizada, né? Que ela tem uma versão muito próxima, né? A nossa fala, muito adequada, né? Ao nosso contexto. Mas a NTLH, ela em algumas passagens chega a ser ainda mais direta, né? Ainda mais direta. É o caso desse versículo aqui, do primeiro versículo do capítulo 2 de Tiago. Então nós não devemos tratar, né, as outras pessoas, o nosso semelhante, fazendo um julgamento da aparência da pessoa. Seja por causa da cor, seja por causa de uma riqueza material Isso, ou não, né? Às vezes você olha uma pessoa que tem um cabelo diferente, né? Às vezes a pessoa cabelo pintado, né? Aí você já faz o seu pré-julgamento, ou porque tem uma tatuagem ou não, né? E aí o próprio Senhor, através, né, de Tiago, né, escreve dizendo que nós não devemos, né, fazer essa diferenciação da pessoa por causa da aparência. Né? Você nem conhece a pessoa, só porque você viu a pessoa e você já tem o seu pré-julgamento, né? Então, vamos dizer assim, nesse contexto que eu tenho um entendimento sobre acepção de pessoas. É você não fazer esse pré-julgamento, né, antes de conhecer a pessoa. Conheça a pessoa. E às vezes, por causa do medo do pré-julgamento, hoje nós vivemos uma vida muito fútil. Eu digo nós, porque eu estou falando da sociedade no geral. E de uma vida muito de aparência. Então, assim, muitas vezes até circulou recentemente em alguns Instagrams, assim, uma perguntinha que achei interessante, dizendo assim, olha, e fora dos seus stories, está tudo bem? Eu achei bem interessante essa pergunta, por quê? Porque hoje em dia a realidade se tornou o que se posta na rede social e não o que se vive de fato. Então, eu acho que o presbítero Douglas trouxe muito bem aqui. Ele falou que às vezes nós julgamos muitas pessoas pelo primeiro impacto, por aquilo que vemos, e aí o que isso faz? Faz com que as pessoas comecem a viver uma vida de mentira. E essa vida de mentira é a vida de aparência. É a vida que ela quer demonstrar para o outro. E aí você gasta muito esforço para fingir ser quem você não é. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho e nunca vai dar certo. Porque uma hora ou outra você não vai conseguir sustentar o personagem, podemos dizer assim. Dizem que você não consegue enganar todo mundo o tempo todo, né? Em alguma hora a máscara cai, a capa cai. Exatamente. E aí, presbítero Eliono, dentro desse entendimento de acepção de pessoas, como é que você acha que pode se combater o favoritismo dentro da igreja? Rapaz, mais uma vez a paz do Senhor a todos, os ouvintes do podcast. Essa tendência de fazer a acepção de pessoas é uma tendência do ser humano, pastor. Do ser humano. Porque nós seres humanos, nós temos a natureza que nós estudamos no último teologar, que nós estudamos, no podcast passado. A nossa natureza ela é tendenciosa ao pecado. Então é uma coisa natural do ser humano, sem Deus, fazer acepção de pessoas, ou seja, favoritismo, discriminação, entre outros. Agora, nós que temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, pastor Edson, nós devemos pedir ajuda de Deus para que não haja isso na nossa vida. É verdade. Temos que lutar contra isso. Temos que lutar todos os dias, meus irmãos. Mas, irmão, não venha dizer que a pessoa, que nenhuma pessoa não faz acepção de pessoas. Faz. Por pensamentos e etc. Mas nós, mais uma vez eu repito, nós temos o Espírito Santo de Deus que no momento que a gente faz uma discriminação, uma acepção de pessoas, ele toca no coração da gente e diz, ei, não faça isso não, viu? Não faça isso não, você é meu servo. E é interessante, Neto, que essa questão ela não diz respeito a você ter comunhão com todo mundo, né? Não. Eu acho que esse é um ponto importante da gente destacar.
não discriminar ou não fazer acepção não significa ter comunhão com todo mundo. São duas coisas distintas, né? Deixa aí. Pastor Edson, me diga uma coisa, pastor Neto e pastor irmão Douglas. Quando Jesus, durante os seus 3 anos e meio de ministério, ele pregava para todo mundo, não era? Sim. Sim. Ele pregava para gente de toda a classe social. Isso. É verdade. Condenava algumas... Para homens, para mulheres, para crianças, para jovens. Exato. Pessoas de sexo diferente, acredito também, que Jesus pregava para pessoas. Sim, para todas. É, pra todas porque as pessoas. uma coisa que Jesus sempre tocou, ele ama o pecador. Agora tem um detalhe, aborrece o pecado. Entendeu? Então, a discriminação, acepção de pessoas é condenável pela Bíblia. Na lei de Moisés, no tempo da graça, é condenável. Então a gente tem que ter cuidado. Nós, como cristãos, como verdadeiros cristãos, nós não devemos fazer acepção de pessoas. Discriminação. Nem dentro da igreja, Nem fora da igreja. Exato. Né? Porque o cristão tem uma vida só, né? Tem uma vida só. Exatamente. É a nova natureza que o Senhor nos deu. Né? Uma natureza fundamentada no amor. Aliás, o amor é a identidade do cristão. Exato. Quando algum cristão ele está falhando nisso aí, é porque algo na vida dele precisa ser corrigido, precisa ser consertado. Ele precisa voltar para o primeiro amor. E interessante, pastor Edson, que Jesus que sempre falava o seguinte, Jesus censurava muito, o que Jesus muito censurava era esse problema da hipocrisia. Jesus disse assim, olha, veja só, esse povo me honram com os lábios, mas o coração está distante de mim. Então, a acepção de pessoas, irmão, faz parte, ou seja, é pecado. É pecado. É condenável pela palavra. Inclusive, eu acompanho bastante rede social e tal, da questão do... Eu tenho Instagram, não tenho todas as redes sociais, mas eu tenho Instagram, Facebook, e às vezes eu acompanho essas páginas de notícias gospels e eu vejo que há um movimento grande dentro da igreja dizendo que a igreja precisa defender essas bandeiras que estão sendo defendidas aí fora, né? Por exemplo, a igreja precisa falar sobre racismo, a igreja precisa falar sobre A, sobre B. Só que, presbítero Douglas, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que a igreja não precisa defender uma bandeira ou outra, ou falar sobre isso ou sobre aquilo, porque o evangelho em si é completo. Então, quando você conhece o evangelho de Cristo, quando você mergulha nesse evangelho e se dedica, é por isso que a Bíblia diz assim, olha, que você precisa pegar essa palavra e meditar nela de dia e de noite, prosseguir em conhecer. Porque quando nós chegamos, por exemplo, numa leitura dessa do capítulo 2 de Tiago, nós percebemos então que todas essas bandeiras que hoje alguém quer defender, A ou B ou C, nós vemos que a Bíblia diz que não podemos fazer acepção de pessoas por aquilo que a pessoa tem ou que ela aparenta ter. Netão, a gente não... Desculpa, Alberto. A gente não precisa de muitas bandeiras. Já tá tudo aqui, a nossa bandeira. Só temos O Jeová de si, o Senhor é a nossa bandeira. É a nossa bandeira. Exato. Essa bandeira aqui, ela já é suficiente para que o ser humano tenha uma vida feliz, próspera, abençoada e no porvir, né, a vida eterna. Né? E a orientação, pegando já o deixa aqui do nosso pastor, como ele falou, no próprio capítulo 2, no versículo 9, né? O próprio verso 8 e 9, né? O próprio Tiago ele diz assim, aqui na versão da nova tradução da linguagem de hoje, ele faz uma comparação entre a lei, certo? E o evangelho, né? Se vocês obedecem à lei do reino, estão fazendo o que devem, pois nas escrituras sagradas está escrito: ame os outros como você ama a você mesmo, certo? Então, a lei do amor. A lei do amor ele já vai em cima desse ponto de que a sua bandeira é o amor. Porque certo? As duas mensagens que o nosso Jesus deixou. Dentre os mandamentos, quais são os maiores? Aí ele respondeu: amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a si mesmo. Aí ele continua no 9. E aí ele diz que resume toda a lei. Resume toda a lei. Mas, se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando.
e a lei os condena como culpado. Então ele mostra que a lei ela é punitiva, certo? A lei de Moisés ela é punitiva. Então aqueles verdadeiro cristão que não aceitou Jesus, que está debaixo da lei, na hora que ele peca em uma transgressão da lei, ele é culpado por toda a lei. Culpado por toda a lei. Então ele já está punido, vamos dizer assim. Que é como tem lá no Evangelho de Marcos, né? Certo? E aí ele continua. E lá no versículo 12, quando ele faz o fechamento, aí ele diz assim, ó, na minha versão, né? Falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá a liberdade. Essa lei que nos dá a liberdade é o Evangelho. Certo? Então, quer dizer, como o próprio presbítero Eliano disse, todos nós, queira ou não, a gente acaba pecando nisso aqui. Mas só que nós estamos debaixo da graça do Senhor. Nada impede de você, depois de conhecer a pessoa, pedir até perdão. Pedir perdão ao irmão, pedir perdão à igreja, certo? Reconciliar que o Senhor, ele vai o quê? Como está dizendo aqui, eles serão julgados pela lei, pela liberdade do Evangelho, nós seríamos o quê? Perdoados. Pela lei de Moisés já teríamos o quê? Sido condenado. Já está condenado. Aquele que não aceitou Jesus já está condenado. 3,16. Certo? Já está condenado. Nós não. Nós ainda temos o quê? Essa oportunidade de quê? Pela liberdade que o Evangelho nos dá, de nós nos reconciliarmos com os nossos irmãos, com a igreja, pedindo perdão e sendo aceito novamente. Então, nós temos sempre então que ficar atentos a isso que o presbítero Douglas falou. Ele disse que é importante você reconhecer quando você falha nisso. Porque todos nós estamos fadados a cair nisso. Todos nós estamos fadados a... mesmo não sendo a intenção, aquilo que eu não queria fazer, isso é que eu estou fazendo. É interessante você falar isso, né? Porque naturalmente, né, todo ser humano, muitas vezes a gente vê uma pessoa de primeira e assim parece que a gente já gosta dela de primeira. Como tem outras pessoas que de primeira parece que não há uma conexão, né? Tem uma certa antipatia, alguma coisa. E nós não podemos ser guiados por essa impressão. É verdade. Né? Porque às vezes a lei do amor, pastor Edson, faz com que você conquiste aquela pessoa. Exatamente. É muito interessante. É forte, pastor Edson. É forte. Eu tenho antipatia, você tem, mas quando você começa a chegar àquela pessoa, aquilo vira ao contrário. Sim. Isso que é a verdadeira lei do amor. Por isso que a acepção de pessoa é uma coisa, aquilo que eu falei lá no início. É uma coisa natural que a gente tem, pastor Edson. Agora, eu acho que todos nós estamos predispostos a julgar o outro sempre. Agora, tem um detalhe, uma coisa que o senhor falou, interessa, tremendo, mega, hiper, mega. Bluster. É o seguinte, meu irmão, é tremendo, é forte. O Espírito Santo está dentro da gente, não está? O Espírito Santo está dentro da gente. Então é ele quem toca no nosso coração, isso. Douglas. É verdade. E se a gente peca contra o irmão, e se a gente faz acepção de pessoa contra o irmão, e ele não sabe, o que é que a gente faz? Pede perdão a Deus, meu amigo. Pede perdão a Deus. Vai lá se reconciliar com o irmão também, né? Se caso ele tiver falado pro irmão, ou tiver dito a alguém, e pede perdão a Deus nesse caso e não deixa nem o sol se pôr. É isso aí. E eu acho que é mais difícil as pessoas pedirem perdão ao irmão do que a Deus, né? Porque às vezes você julga, fala e faz aquilo, faz e acontece. E aí às vezes é muito fácil para você, quando conhece mais o irmão, quando tem uma proximidade maior, você dizer, meu Deus, o irmão não é nada do que eu pensei. E aí diz, Deus, me perdoe, e pronto, fica por isso mesmo. Mas às vezes você ir lá, se reportar ao irmão, se dirigir a ele, pedir perdão, eu acho que faz parte de um trabalhar de Deus também na sua vida. Com certeza. Para que você pare com esse pré-julgamento, né? Eu posso citar um exemplo meu. Eu cresci num lugar, eu acho que todo mundo que vem de uma igreja muito tradicional passa por isso, que quando a igreja é mais tradicional, assim, fechada, num rudimento dela, ela, por si só, ela já julga muitas pessoas. Então, assim, se você não se veste de acordo com o padrão que é para estar, você já é julgado pela tua fé, pela tua espiritualidade. Se você não fala de acordo com o que deve, você já é julgado por aquilo ali. E, assim,
E houve um período da minha vida que Deus teve que trabalhar desconstruindo isso em mim. Porque eu chegava a dizer assim, não, se eu olhar para a pessoa a primeira vez, eu já sei se ela é crente ou não era. Pense num carro espiritual. Eu era quase vizinho de Jesus, assim, sabe? E eu acho que todos nós, dentro da casa de Deus, temos essa predisposição para o julgamento e precisamos que o Senhor trabalhe na nossa vida com relação a isso. Agora é interessante, pastor, que eu assisti muitas coisas de doutrina já com o senhor explicando as coisas. Jesus, ele trabalhava na frente, não era? Ele via as coisas na frente, ele não fazia exceção de pessoa. Ele já conhecia o coração. Ele conhecia o coração da pessoa. O coração. Ele conhecia ela lá dentro, ele conhecia o coração das pessoas. Por isso que ele pregava a todos, indistintamente. Aquelas multidões tinha todo tipo de gente, como eu já falei. E, pastor, uma coisa que eu separei aqui que nós poderíamos falar, foi até, acho que eu preguei sobre isso algumas semanas atrás, que é assim, onde é então o nosso local de honra? Porque todo mundo fala muito, diz assim, Deus vai me honrar, Deus vai me honrar, Deus vai fazer alguma coisa para me honrar. Mas aonde de fato é o nosso local de honra, pastor? Nosso local de honra já foi definido, decidido, é em Cristo. É em Cristo. Não existe local Físico, mais né? honroso do que estar aos pés de Jesus Cristo. Meu Deus, é verdade. É verdade. Estar aos pés de Jesus é um lugar mais alto que a gente pode estar. E o apóstolo Paulo diz, nós fomos abençoados em todos os lugares celestiais. Nas regiões Nas regiões celestiais. celestiais, está lá em Efésios, né? Em Cristo Jesus. Cara, não tem... Cara, o crente, quando ele estuda a palavra, medita a palavra de Deus, ele vive numa outra realidade. Né? Ele vive numa outra realidade. Efésios capítulo 1. Primeiro, capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aleluia. Nós, enquanto os políticos brigam para serem eleitos, nós já fomos eleitos. Nós já fomos escolhidos, chamados, mesmo pequenos, falhos, fracos como somos. E aí o Senhor nos chamou, nos elegeu e nos colocou nesse lugar de honra. E é muito simples, né? A gente, nós estudando, a gente estudando o plano da redenção, né, ao longo da Bíblia, a gente vê que Deus criou o homem e o colocou numa posição de glória, numa posição de honra lá no Éden, né? Mas com o pecado derrubou o homem. Como é que diz Paulo escrevendo aos Romanos? Que foram destituídos da glória de Deus. Glória de Deus. Então, com o pecado, o homem perdeu a posição. Leandro, você já está aposentado, né? E foi funcionário público aí, né? A vida toda. E um dia você fez um concurso, passou, né? Fez o treinamento, exerceu, foi nomeado, né? Tomou posse no cargo, né? E graças a Deus foi até o final, até se aposentar. Combati o bom combate. Combateu o bom combate. Agora, o que acontece com aquele funcionário público que começa a faltar, que comete faltas graves, ele vai ser Vai ser punido e se continuar vai ser destituído da posição. Ou seja, desonerado. Vai ser destituído do cargo. Foi isso que aconteceu com o homem, né? Com o pecado, o homem foi destituído da posição de glória. Então, todo homem em pecado, ele vive numa posição que não é a posição original que Deus fez o homem para estar. Mas quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, aí nós somos restituídos, né? É verdade. Ele nos tira do charco de lodo. Nos reconciliou. Nos reconciliou com Deus e firma os nossos pés sobre a rocha, né? E coloca-nos de novo numa posição de honra. Então, por isso que eu digo, né? Então, eu não consigo imaginar outra posição de maior honra do que esta. Aí para o crente ser honrado, ele tem que primeiro honrar o Senhor. Eles honram os que me honram.
Né? Honrar como? Honrar como? Obedecendo a palavra. E aí ele é honrado pelo Senhor. Exato. Presbítero Douglas, no dia que eu trouxe uma palavra aqui no culto sobre essa questão de Deus honrar alguém, eu estava falando com os irmãos e dentre das coisas que eu falei, eu disse para ele que o lugar de honra do crente, do cristão, o pastor já falou muito bem aqui, que é servir ao Senhor. E eu trouxe dentro desse mesmo entendimento do pastor, eu disse que o lugar de honra do crente é fazer a vontade de Deus, é estar na vontade de Deus. Então, assim, às vezes nós olhamos para um lugar que queremos estar e nós achamos que o nosso lugar de honra é quando Deus nos levar para aquele lugar que eu projetei, que eu pensei, que é o meu sonho pessoal e que muitas vezes não é o que Deus planejou para mim, né? E aí Deus me leva para um outro local completamente diferente, às vezes dá um 180 na nossa vida, nos leva para outra direção e nos honra num lugar completamente inimaginável. Eu penso sobre José, né? Ele estava num lugar de honra dentro dos irmãos, porque o seu pai o amava muito, mas aí Deus leva ele vira escravo e lá num lugar improvável ele é honrado. Eu tava nessa pregação que você... Foi, na sexta-feira. Aí, o que você consegue falar sobre essa questão de Deus mudar os nossos planos e nos levar para um outro lugar? E é o mesmo caso de Abraão que o pastor pregou há duas semanas, domingo passado. Que ele pregou sobre Abraão. Eu mandei até um mapinha para ele da peregrinação que Abraão fez. Quer dizer, Abraão ele era um homem de destaque na sua terra, né? E aí, ele, através de um chamado do Senhor, ele foi, como dizer assim, ele perdeu toda o seu, vamos dizer assim, a honra dos homens, né, que ele tinha. Honra local que ele tinha projetado. Ele tinha projetado. Mas ele foi em busca de uma honra maior que o Senhor tinha preparado para ele. Então, é a nossa situação. É o que o pastor, o que eu já aprendi aqui, por exemplo, que foi pregação do pastor, e eu já tinha entendido isso. Você está num canto, né? E às vezes o pastor diz bem assim, não quero mais você aqui não, eu quero você aqui, porque eu tive a direção de Deus levar você para ali, certo? E aí é a direção do anjo do Senhor, da igreja, que nos leva, tá entendendo? A fazer cada vez mais a vontade do Senhor, né? Então, toda vez que o pastor chega, que ele já chegou para mim, diz assim, chama Bob, né? Bob, eu não quero você aqui não, eu quero você ali. Certo? E eu tô lá, certo? Fazendo a obra segundo a vontade dele, porque ele é o anjo do Senhor direcionado por Deus para fazer a obra aqui. Então, a nossa obediência está a quem? Ao nosso pastor. E do jeito, né? Por exemplo, que eu tenho obediência aos meus pastores, em casa, graças a Deus, eu tenho os meus filhos obedientes a mim. Tenho também, no meu TQD também, meus irmãos também, nós vivemos em comunhão, nós temos um bom relacionamento também de obediência. E eu vejo nesse ponto que a prosperidade, a sua prosperidade depende de quê? Da sua submissão ao Senhor e ao seu pastor. Ao seu pastor porque é o anjo da igreja. É interessante essa colocação, né? Porque eu disse que a melhor posição de honra é estar em Cristo, né? E estar em Cristo é uma posição espiritual. Sim. Né? Na sua mensagem, né, eu não ouvi, mas posso deduzir pela sua fala de Roberto, né? Você estava se referindo a essa posição visível do ponto de vista humano, né? Sim. E essa posição espiritual em Cristo é algo que a gente carrega para onde vai. É verdade. Então, se em algum momento eu estou aqui em Natal, servindo aqui na ADPaz como pastor da igreja, né? Eu estando em Cristo e estando nessa posição, é um lugar de honra. Se eu for para uma outra cidade e cumprir um chamado, né? Seja pastoreando, seja servindo em qualquer outra ação, essa posição de honra em Cristo eu carrego. Exato. Então, na verdade, esse andar em obediência, cumprindo a vontade de fato, você falou muito bem, com certeza. Por quê? Porque é essa posição espiritual em Cristo que está prevalecendo sobre a sua vida e em obediência você está se movendo. A exemplo de Abraão, nosso pai na fé, né? Por onde Abraão andou, né? Ele carregou a presença de Deus, né?
foi perfeito em todos os seus momentos. Não, ele teve momentos de falhas, né? Mas ele teve a humildade de voltar, né? De corrigir, de se arrepender, né? De voltar para o caminho da obediência. E assim deve ser com todos nós. Pastor Edson, veja só como a desonra ao Senhor é perigoso. Honrar mais as pessoas do que a Deus. O que foi o grande problema do sacerdote Eli? Foi honrar mais os filhos do que o próprio Deus. Quando aquele profeta anônimo apareceu ali, disse, olha, versículo, olha que coisa, olha, é forte, viu? Versículo 29 do capítulo 2 de 1 Samuel. O que diz aqui? Ele diz assim, e veio um homem de Deus ali e tal. Aí versículo 29, por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada? E honras a teus filhos mais do que a mim, meu Deus, para vos engordar no principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Meu Deus. E isso, irmão, nós podemos eu acho que fazer no Novo Testamento teve alguns que disseram assim, importa obedecer a Deus do que aos sacrifício. Veja só, e isso, pastor Edson Neto, nós podemos fazer uma aplicação para nós. É verdade. Assim como Eli honrava mais aos filhos do que a Deus, né? Que os filhos de Eli eram sacerdotes, eram os possíveis substitutos legais do sacerdócio, do sumo sacerdócio, só que ele não corrigia os filhos. Ou seja, honrava mais os filhos do que o próprio Deus. E por causa disso, E ficava em flagrante desobediência ao Senhor, né? E por causa disso, ele perdeu o sacerdócio. Ele morreu por causa disso. E é perigoso fazer isso, porque o crente também ele pode morrer quando ele deixa de honrar a Deus e honrar mais as pessoas, também ele pode perder, pastor Neto, o sacerdócio. É verdade. Isso. Que nós fomos chamados para ser sacerdote. É forte. Exato. É forte. Não importa a posição Não que você importa a ocupe. posição. Se você não honrar o Senhor, se você não der a primazia para Ele, você pode chegar num lugar mais alto que você pensar, mas de lá você vai cair. Na verdade, E aí, quanto pastor- mais alto chegar, mais alto tá a queda. alto. É aí onde eu quero Maior chegar. queda. E isso, quando eu estou falando para o sacerdote ali, isso pode ser em qualquer posição Com certeza. que a gente assuma. Com certeza. Deus ele tem que ser honrado em todos os lugares. Seja lá na universidade, Sim. Isso. porque a gente não pode se envergonhar de Deus. Ele disse, aquele que se envergonhar de mim, eu também vou me envergonhar. Eu estava conversando com um irmão hoje sobre isso, né? E dizendo para ele, né? Que essa presença que a gente carrega de Deus, ela não é só na hora do culto no templo. Aham. Essa presença tem que estar com a gente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nos nossos negócios, nos nossos deslocamentos, no relacionamento com a esposa, com os filhos, com os irmãos, com os amigos, mas também no relacionamento com os incrédulos, né? Eles precisam sentir que há alguma coisa diferente em nós. O nosso proceder, o nosso falar tem que ser diferente, né? De acordo com a santidade dessa presença de Deus e dessa posição em Cristo que nós temos. Ainda dentro pegando aí a fala de todos nós que estamos aqui na mesa, nós entendemos então qual é o nosso local de honra. E aí eu queria saber então como é que nós podemos honrar o irmão mesmo sabendo das suas fragilidades. Meu Deus. Essa pergunta é para os universitários, ou que é professor. Honrar os irmãos mesmo. Conhecendo Sabendo, a fragilidade dele, fragilidade, mesmo cada um. sabendo que ele tem um defeito. Mesmo Todos às vezes nós. até o irmão já tendo falhado É. comigo, como é que eu ainda assim consigo honrar a vida dele? No versículo 13 da própria leitura de hoje, Boa. certo? Ele tem a resposta para essa pergunta. É por isso que o pastor jogou para os universitários, Meu viu? amigo, O homem encaixou aí. doutor. É só super. Porque na minha versão, né, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiverem misericórdia dos outros. Meu Tá. Jesus amado. Viu aí?
Mas as pessoas que tiverem misericórdia dos outros não serão condenados no dia do juízo final. Meu. E aí, pastor, essa palavra misericórdia assim, é uma coisa que o sacerdote tinha lá na lei e Jesus Cristo tinha também. E nós devemos ter, sentir a dor do outro. É sentir a miséria do outro. Misericórdia está relacionado a isso, a sentir, né? Ter piedade e sentir aquela dificuldade ou a deficiência do irmão. E é sentir a misericórdia do outro com o coração. Com o coração. Tá entendendo? Com o O coração. negócio é profundo. É forte? É profundo. Meu Porque Jesus. do jeito... Você já reparou que todas as vezes que Jesus aparece, ou na maioria das vezes que Jesus aparece, que aparecem os registros de Jesus curando ou libertando alguém nos evangelhos, sempre aparece aquela expressão. E Compaixão. Jesus sentindo íntima compaixão. E Íntima compaixão. Aí ele foi e curou o cego. E geralmente... Aí ele foi e limpou o leproso. Aí ele foi e ressuscitou o morto. E Jesus sentindo íntima compaixão. Foi lá e perdoou a mulher pecadora. Eu falei aqui de sacerdote, pastor Neto. O sacerdote ele foi chamado para ter compaixão. No ministério, nós vivemos numa outra época. O ministério sacerdotal é um ministério pastoral. O pastor que é chamado, que não exerce essa função de ter misericórdia, ele não foi chamado. Ele tá mais para juiz. Ele não foi chamado para Neto. Então, é por isso que quando o pastor, Jesus explicou muito bem, quando ele deixou aquela parábola da ovelha perdida, pastor Edson, ele deixou as 99 lá no aprisco, lá no deserto, e foi buscar a que estava ferida. Aí ele sentiu o quê? Compaixão. A compaixão. A necessidade. A necessidade de ir. Então, esse é o chamado pastoral. É sentir a ovelha, é sentir a necessidade dela, é ir atrás dela, é não querer que ela se perca. É isso aí. E uma coisa bacana disso tudo é que esse coração misericordioso é algo que todo crente pode e deve desenvolver, né? Em especial os líderes, em especial os pastores, os bispos, né? Mas todo crente precisa desenvolver esse coração misericordioso, gracioso. Por quê? Porque quando a gente se olha no espelho, o que é que a gente vê? Quando eu me olho no espelho, eu vejo um Edson perfeito? Não. Eu vejo um Edson que falha com sua esposa. Eu vejo um Edson que falha com seus filhos. Eu vejo um Edson que falha com seus companheiros de ministério. Eu vejo um Edson que, às vezes, tentando acertar, erra. Um mal que pensa não fazer, faz. Um bem que pensa fazer, finda não fazendo. Então, quando eu me olho no espelho, eu vejo esse cara cheio de falhas. Aliás, quanto mais a gente se aproximar de Deus, mais a gente vai ver nossas falhas. É isso aí. Porque Deus é luz. Luz pura, então quanto mais luz... E aí, aproveitando a deixa aqui do nosso bispo Dolfinho aqui, nosso produtor, né? A sua esposa, Débora, é maquiadora aí, profissional. Aliás, a sua também, né? É, isso aí. Nossa igreja tem um ministério das maquiadoras aqui. Ainda bem que elas não se empolgaram para querer maquiar a gente antes desse podcast. Rapaz, só abrindo um parênteses, não deixa eu esquecer, não. Assistindo ontem o podcast, né? Que a gente... bem, eu mencionei ontem aqui, mas eu nem tenho ideia de que dia é, na verdade, né, em relação ao momento que as pessoas estão assistindo aqui. Mas assistindo o primeiro episódio do Uppercast aqui da Juventude, rapaz, eu vi que a gente vai precisar passar por um camarim antes, viu? Meu amigo, que câmera é essa, minha gente? Que aparece aqui todos os defeitos né? Meu amigo, eu vi ruga que eu achava que não tinha. Eu vi defeito de pele que eu pensei que já estava superado. Já pensou? Tava de óculos, Meu né? Jesus. Aí, depois você olha aí para ver uma coisa. Não, eu assisti o Uppercast. Meu Inclusive, Deus do céu. já fazendo propaganda aí do Uppercast, foi uma bênção falando sobre a história do pastor, a história ministerial. Assista lá no canal do Upper no YouTube. Pesquisa lá pelo canal do Upper. Assiste E vai esse ser de podcast 15 em 15 também. dias, né? De 15 em 15 dias. Sexta-feira, 22 horas ao vivo. Então, participa, que está sendo uma bênção. Pois Pastor, aí eu tava falando e disse que você não deixasse eu esquecer. E eu já esqueci. já esqueceu. Era o que eu tava falando? Sobre a questão da luz, da maquiagem, que... Pois é, quanto mais perto mais perto de luz a gente tá, mais defeito a gente vê, né? Então quando a gente se olha no espelho,
quando a gente tá andando em Cristo e meditando na palavra, fazendo TQD ali, a gente vai ver, cara, eu sou um falho, meu irmão. Eu tô aqui pela misericórdia do Senhor. É isso aí. Então, como é que eu vou tratar o meu irmão? Aí tem uma lei que Jesus estabeleceu lá com seus discípulos. Trate os outros da forma como você quer que ele trate você. Eu quero que os outros tenham misericórdia da minha vida? Quero, então eu vou ter misericórdia da vida dos outros. É isso aí. Né? E o juízo será sem misericórdia com aqueles que não têm misericórdia. Mas será com misericórdia para aqueles que tiverem misericórdia. A graça triunfa sobre o juízo. Interessante que Jesus explicou lá no capítulo 5 do livro de Mateus, nas bem-aventuranças, ele diz que bem-aventurados são os misericordiosos. Sim. Porque eles alcançarão misericórdia. Olha aí, casou bem. Casou. Fechou. Aqui. É verdade. Fechou. A paz do Senhor! Está gostando do nosso podcast Teologia do TQD? Tá sendo poderoso, né? Então continua aí ligadinho que daqui a pouquinho tem mais. Ei, você está acompanhando? Toda quarta-feira estamos lançando um novo podcast Teologia do TQD. Então não perde não, continua acompanhando, viu? Você já conhece a ADEPAZ Zona Sul? Nós somos quase 3.000 servos apaixonados. Estamos localizados aqui na rua Delmiro Gouveia 17 e temos culto durante toda a semana. Terça-feira, 19h15, temos o culto UFC. Quinta-feira, também às 19h15, nós temos o culto de doutrina. Sexta-feira, Sextou com Jesus, também às 19h15. No domingo, nós temos cultos das 8 da manhã, o culto das 10 da manhã e também temos o culto das 19, que é o culto Upper, para a nossa juventude. Ei, nós também temos programação para os nossos adolescentes e pré-adolescentes, viu? Temos o culto Runner para os adolescentes aos sábados e o culto Jumper para os pré-adolescentes, que acontece aos domingos, às 10 horas da manhã. Ei, papais, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos o Geração Futuro, nosso GF, que é o Ministério Infantil, funcionando durante todos os cultos. Então, enquanto você está aqui cultuando ao Senhor, o seu filho estará também sendo alimentado pela palavra de Deus e cultuando ao Senhor no GF em todos os cultos. Atenção, juventude! Nas sextas-feiras, a cada 15 dias, às 10 horas da noite, também estamos lançando o Uppercast. Ei, tem sido poderoso, viu? Você não pode perder, não. Continua acompanhando tudo, toda a nossa programação. Todos os cultos, eles estão disponíveis aí para você acompanhar no nosso canal do YouTube aqui, ADEPAZ Zona Sul. E para saber mais, nos segue também no Instagram, @ADEPAZ_ZS. Então, estamos te esperando aqui. ADEPAZ, sempre com você. Então, pastor, para a gente finalizar aqui, eu queria fazer uma pergunta. Eu acho que esse tema da honra, ele rendeu bastante, né? A gente, meu Deus, de como não fazer acepção de pessoas, onde é a minha honra, onde é a honra do irmão. Acho que daria até para estender até bem mais esse assunto, teriam mais perguntas. Mas eu quero trazer uma pergunta aqui específica, que é assim, como é que eu posso honrar a Deus com as minhas posses? Aí é pro bispo ali. Aí o universitário da vez agora é você. Rapaz, honrar a Deus com as nossas posses é com os nossos bens. Honrar a Deus com as nossas posses, pastor Edson, é ajudar as pessoas também. Faz parte também da fé e obras, né? Ajudar as pessoas. Ajudar a Deus é também ser um dizimista, é ajudar na obra do Senhor, na igreja. Isso faz parte do contexto. É entender que tudo que a gente tem é do Senhor. Do Senhor. Exato. Né? Tudo que somos e tudo que temos é do Senhor. E às vezes as pessoas têm na minha opinião, é uma discussão inútil essa questão de eu entrego para Deus, não entrego, sabe? O pessoal problematiza uma coisa que, assim, se a minha vida é do Senhor, se meu casamento é do Senhor, se a minha filha é do Senhor, por exemplo,
que eu tenho uma filha, se tudo que eu tenho é do Senhor, por que não as minhas posses também não são do Senhor? Por que quem domina isso não é Ele? Por que eu não retorno para Ele tudo aquilo que Ele tem me dado? Pô, então a sua primeira fala aí lembra, né? Tem pessoas que ficam com essas polêmicas em relação ao dízimo, né? Isso. Entrega o dízimo, está na lei, não está na graça, não sei o quê. E eu concordo completamente com a sua colocação. Pense numa discussão inócua. Que não leva. Porque assim, você já entregou a sua vida ao Senhor? Sim. O seu dízimo é maior do que a sua vida? Não. Então, assim, eu tenho muita dificuldade de entender que alguém tem entregue a sua vida ao Senhor quando ela fica brigando por 10%. Ora, meu irmão, você não está dizendo que entregou a sua vida? A vida é maior do que os nossos bens. A vida que a gente tem é maior do que qualquer outra coisa. E, pastor Edson, o dízimo é uma obra de fé. Eu vou contar um testemunho meu aqui rapidinho. Eu aceitei Jesus no final do mês e logo ia receber o dinheiro. Mas eu não lembrei esse negócio desse dízimo, rapaz. Eu digo, rapaz, eu vi dizer que quem é dizimista é abençoado. Aí eu, primeiro mês, tirei o dízimo bem direitinho, botei lá no envelope. E pra glória de Deus, não minha. Não é? Nós somos mordomos. Sim, somos mordomos. E até aqui, pela misericórdia, passei por dificuldade, tenho passado por dificuldade, mas nunca deixei de tirar as primícias. O dízimo do Senhor. E Deus nunca tem deixado faltar também. É porque dízimo é semente. É semente. Ali. Agora, se o cara não é dizimista, o cara não... aí é problema teu, meu. Aqui. É problema teu. Eu tô Aqui dando vai- testemunho meu, pastor Edson. Rapaz, eu Até também. aqui, eu tô dizendo a crê palavra... desse jeito, eu tô dizendo... É tipo assim, Assim falar e assim proceder. a É o que democracia tá aqui é muito boa. Tipo assim, a gente crendo nisso, você não crê, Sim, o problema é teu, meu irmão. é problema teu. Se você quer dizimar, é problema. Mas a Bíblia diz: emprestarás e não tomarás emprestado. Isso aí, irmãos, não quer dizer que eu não vou tomar emprestado, não, que eu fiz o financiamento. Mas não é um ato. Mas eu pago o financiamento, mas também deixo o Deus no Senhor. E nunca tem faltado, Edu. Graças a Deus. Até aqui, com a palavra do profeta A Bíblia manda a gente honrar o Senhor, Oh, né? Senhor. Com as primícias da nossa Pronto. renda. E não é só isso. O nosso dia também tem primícias. Primícia. A gente precisa honrar o Senhor com as primícias do nosso dia. O primeiro momento do nosso dia a gente deve entregar ao Senhor para ter aquele momento de conversa De oração, com Deus. isso. A semana também tem as Também. primícias. Não é? Isso aí. A gente precisa dedicar um tempo E- para o nosso relacionamento com Deus, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos irmãos. E essas isso aí. primícias, ela é um ato de fé. Por quê? Também. Porque você está dando em primeiro lugar. Por exemplo, o próprio dízimo, como o exemplo de Aliono. Né? Você dá o dízimo, assim que recebe o salário, você dá logo o seu dízimo. O restante das contas vem depois. Rapaz, E aí hoje em dia a gente Já é automático, praticamente né? não pega em Não dinheiro, pega em dinheiro. porque é tudo eletrônico. É eletrônico, né? Você transfere, automático, faz os Pix, etc. É tudo agendado. Mas quando eu era boyzinho, Neto, Aham. normalmente as pessoas iam no banco ou na própria repartição onde elas Isso. trabalhavam, no comércio, na construção civil. Quando chegava ali na sexta-feira, ou a cada 15 dias, ou a cada mês, ela recebia o dinheiro, o pacotinho de dinheiro. Aham. Né? Eu sou de um tempo onde eu conheci muitos crentes, né? Fiéis, assim, já maduros. Sabe o que eles faziam, Leon? Recebiam o pagamento ali, o dinheiro, aí escolhia as melhores notas, As mais novas. as mais novas, aí já separava a parte. Na hora que recebia, ele já separava cuidado, a né? parte. Né? Aí deixava bem lisinho, estava ali, e na hora de entregar, entregava ali o dízimo do Senhor. Né? Olha aí, o cara honrando, na simplicidade honrando. Eu tive a oportunidade de, com minha avó, né, que já dorme no Senhor, com a vovó Nini, durante algum tempo eu morei com ela e dirigia para ela, né? E ela visitava algumas viúvas, alguns irmãos, né? E sempre levava alguma cesta básica, alguma coisa. E eu vi muitas histórias, né, desses
pastores, das viúvas, né? Do pessoal mais antigo. E muitas vezes... Sabe o que era como eles sobreviviam, Roberto? Era que tinha um irmãozinho lá no interior, aí a galinha pôs 10 ovos. Aí ele pegava um ovo e levava pro pastor. Meu Deus. Ele chamava as primícias, não era pastor Edson? É. As primícias. Aí o dízimo, muitas vezes, era o quê? Era um saco de espiga. Era um cacho de banana. Era um cacho de banana. Era os primeiros frutos. Porque o dízimo, ele cumpre esse papel, né? De abastecer Também. a casa do Senhor e aqueles que dela vivem. Então, assim, cara, se você crê e se move de acordo com essa fé, cara, você vai ser abençoado. Se você não crê, meu irmão, cara, isso aí é uma coisa tua. Interessante, pastor Edson, que pessoas que não... Tem pessoas não evangélicas que são dizimistas. Sim. E são prósperos. São abençoados. Mas não quer dizer Porque que é uma isso- lei. Não tem a ver com salvação. É uma lei. É uma lei. É uma Exatamente. lei, sem dúvida. E aqui na igreja, né, esse nosso trabalho vai muito além disso, né? Porque nós temos toda a ação social, né? Nós temos irmãos que têm necessidade. Missão que a gente faz no interior, Isso, né? e levamos alimentos, né? Não só a palavra, a gente leva também, como o próprio Tiago diz, que é, continuando no próprio capítulo 2, quando ele diz, no capítulo 2, versículo 14, meus irmãos, não adianta alguém dizer que tem fé se não vive acompanhada de ações. Será que essa fé pode salvá-lo? Né? Quer dizer, você vai fazer as boas ações pela sua situação de salvo em Cristo Jesus. Exato. Ajudar um irmão que está com não sei quantas contas atrasadas, aí você vai lá, paga uma conta para o irmão, tá entendendo? E que isso não pode ser retirado do seu dízimo, né? Porque Não, isso não tem nada a ver. não. é você, Você não vai administrar, né? você não é você que vai Isso. designar É o além que eu falei. local É o final além. do teu dízimo. É Porque o é o além. seguinte, meu Deus, vai entrar outro Foi ponto aqui. Zé. Porque quando Jesus vai falar com os seus discípulos, né, sobre a graça, ele dá uma palavra muito forte ali. Ele diz assim, e Jesus dizendo para os seus discípulos, né, Jesus diz assim, a vossa justiça tem que exceder a justiça dos escribas e fariseus. É isso. Então veja, o fariseu era um legalista que se orgulhava de cumprir literalmente a lei. Não tem o dízimo na lei, né? É isso. Então quando Jesus diz que a nossa justiça tem que exceder a deles, isso significa que a gente tem que superar essa barreira dos 10%. Exato. O que Jesus diz? Se pedirem uma capa, dê também a túnica, né? Isso. Se pedirem para você andar uma milha, anda a segunda milha. O dízimo é a primeira milha, meu irmão. Exato. O dízimo é a primeira milha. A oferta é a segunda milha. A nossa justiça tem que exceder. E todas A as justiça vezes, dos pastor Edson, que o povo de Israel prosperava no tempo da lei, era quando eles Obedeci. obedeciam a essa lei. E aí os sacerdotes, os levitas não passavam necessidade. E toda a vida a nação era prosperar. Porque cumpria essa lei. É isso aí. E pra gente finalizar o nosso podcast de hoje, Aí, cara, não, mas a gente precisa contratar alguém para ficar fazendo esse, né? Mas eles botam no fundo, eles botam. Mas teve lá, no podcast passado no final, teve. Teve Botaram, até voz? Botaram. Cara, nem preste atenção. Teve ó. até o selo do Vinícius lá de aprovado pela produção. Eita, boy. Eu quero fazer a leitura do versículo 13 do capítulo 2. Eu acho que fecha bem aquilo que falamos. Ele diz assim, olha, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não faz misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Na King James diz, a graça triunfa sobre o juízo. É isso aí. Então, E a assim, graça a é graça o e a misericórdia triunfam sobre o juízo. Eu acho que isso é a definição perfeita daquilo que nós falamos aqui. Maravilha. É porque faz a diferença entre quem está ainda debaixo da lei e quem já está agora debaixo da graça. Né? Exato. Faz essa distinção.
Maravilha. Pastor, obrigado. Meu Deus. Já acabou? terminamos. Já terminamos, já. Foi ligeiro Jesus demais, né? amado. Rapaz, é tão bom esse bate-papo, essa conversa, né, verdade. Leandro? Show de bola. É mega, É hiper, super, giga, super, hiper, mega blaster plus advance maravilhoso. Esse podcast tá top. top da Eu acho que eu vou galáxias. pedir pro pessoal da edição cortar essa fala de Eliona assim e deixar ela como um fundo. Quando a gente falar alguma coisa muito boa aqui, ele vai botar esse podcast tá top. No final. Hashtag Fica a dica aí, ó. Fica a dica pro Bispo pessoal Dolfinho aí da produção. Presbítero Douglas, obrigado pela sua participação. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Obrigado, digo eu, viu, pastor? Netão, e lembrando, né, Douglas, ele auxilia o nosso presbítero Danilo Miranda aqui na nossa escola bíblica. E, bem, a gente tava meio paradinho aí por causa da pandemia, né? A gente Sim. não pôde reunir nas salas. Mas, se Deus quiser, aí, melhorando um pouco, a gente vai voltar aí com as nossas escolas. Deus e quiser. Com a tá escola, trabalhando também aí com os novos convertidos, com o pastor Wander. Isso aí. Não é, Douglas? Isso. Tá uma benção, né? Uma benção, né? Inclusive, hoje nós temos mais um episódio, o 4º episódio do Tetelestai, né? Aqui na igreja, para os novos membros, Novos membros, convertidos, né? Graças a Deus. E É isso aí. Você que nos está assistindo, né, e tiver interesse em participar dos nossos cursos para novos convertidos, tem cursos gratuitos disponíveis online para você fazer remotamente, de onde você estiver. E a gente também tem um curso presencial aqui, né, tanto para batismo, como a recomeçar na sexta-feira, como também um curso Tetelestai. Esse Tetelestai é um curso extraordinário, é baseado numa série que foi produzida, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, né? Por uma, não sei como é que chama, né? Essas empresas, né? Que produzem. produtora. Uma agência de Produtora de emissões. vídeo, de né? vídeo, Essas coisas. E eles produziram aí essa série Tetelestai. E nós temos usado aqui no discipulado. São 11 sessões, né, Douglas? 12. São 11... É, 12. 12. 12 que é o fechamento, né? Isso, é. São 12 encontros. Olha, top de verdade. É super... Super, hiper, mega blaster plus advance. Maravilhoso. É isso aí. Olha, você Muito pode bom. participar do Tetelestai aqui com o nosso do discipulado. Lembrando que é todos os sábados, né? A partir das 18 horas. Isso. Né? Eu sugiro aos irmãos aí, ó, entra no site da igreja, Isso. né? E vê a programação. adepaz-zs.com.br e aí você vê a programação lá, tá? Agradecer também ao nosso querido Bispo Eliono. Meu Deus. Tamo junto. Maravilha, bom demais. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio 4, podcast Teologia do TQD. Finalizamos aqui o episódio 3. Deus te abençoe.